Paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Tempo Final para caminharmos neste raciocínio em que estaremos trazendo acontecimentos no mundo geopolítico, no mundo da profecia, todos esses acontecimentos da última hora estaremos trazendo aqui neste canal. Porém, hoje estaremos lançando mais uma pedra fundamental, mais uma das colunas que vai sustentar, que sustenta esses argumentos que estaremos discorrendo e tratando aqui neste canal. Quero já começar dizendo a você que é bem-vindo, que está chegando agora, se possível for, ouça os vídeos anteriores para que você entenda o que estamos a falar neste vídeo e também nos próximos que o seguirão. Aqui estaremos falando a respeito hoje, de uma forma exclusiva, sobre Jerusalém. Então, para tal, queremos ler o livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículos 2. Um trecho dele que diz o seguinte: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Versículo 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Apenas essa parte. Jerusalém, um cálice de tontear. Jerusalém, uma pedra pesada para todos os povos. Para que possamos entender esta palavra, precisamos voltar no tempo. Quando foi que o profeta proferiu esse texto? O que era Jerusalém nesta época? É isso que vamos falar hoje. Não só isso, mas vamos trazer até os nossos dias. Quando o profeta Zacarias ele profetizou esse texto, foi no ano 520 a.C. Jerusalém estava totalmente devastada, porque o exército de Nabucodonosor havia destruído Jerusalém, havia invadido no ano 606, depois no ano 595, depois no ano 586, por fim Jerusalém foi totalmente destruída, queimada a fogo. Jerusalém estava destruída. E nesta época havia então o decreto do rei Ciro, do ano 538, para a reedificação do templo. E ao reedificar o templo não estava ainda concluído. E agora vem esta palavra, que Jerusalém seria um cálice de tontear e também uma pedra pesada para todas as nações. O interessante que Jerusalém, quando foi dito, não passava de uma ruína, monturo, apenas isso. E quem ouvia o profeta falar isso não dava para acreditar. Como que aquele pedaço de terra, um povo que estava cativo, uma cidade destruída, poderia ter uma importância e relevância mundial, como ele estava dizendo? Pois é, esta profecia está se cumprindo hoje, em nossos dias, no pleno século 21. Como começou Jerusalém? A primeira menção que encontramos em Jerusalém é no capítulo 14 do Gênesis, quando Abrão ainda recebia a visita de Melquisedeque, que levou a ele pão e vinho, uma tipologia da Santa Ceia. Levou a ele pão e vinho quando ele voltou da matança dos reis, que é contra os reis de Sodoma, que ele foi ali para aquela batalha, e ele saiu-se vitorioso para resgatar o seu sobrinho Ló. Então, Melquisedeque vai a ele com pão e vinho e ele paga o dízimo de tudo a Melquisedeque. Primeiramente, quem era Melquisedeque? Melquisedeque, segundo os relatos bíblicos, ele era rei de Salém. Rei de Salém. Agora, o que era Salém? Significa rei de paz. Rei de paz. E Jerusalém, ela foi habitada, depois nós encontramos outra referência, que ela é ocupada pelos jebuseus, era chamada de Jebus,
em Josué capítulo 10, versículo 1, Jebus, havia ali uma fortaleza, e esta cidade ela foi tomada depois por Davi. Somente Davi conseguiu vencer aqui, conquistar essa cidade, e mudou-lhe o nome. E então nós encontramos na Bíblia pelo menos 7 nomes, de vários nomes, encontramos 7 principais, que é Sião, Ariel, que está em Isaías capítulo 9, capítulo 29, melhor dizendo, Lareira de Deus, também em Isaías capítulo 29, Cidade de Justiça, Isaías capítulo 1, versículo 26, Cidade Santa, Isaías 48, 2, Mateus capítulo 4, versículo 5, capítulo 27, versículo 53, também Cidade do Grande Rei, Mateus 5 e 35, Cidade de Davi, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 7. Então, são esses, pelo menos, esses 7 nomes que nós encontramos para Jerusalém. Jerusalém significa habitação da paz. Olha que contrassenso, né? Habitação da paz. E hoje a paz mundial depende de Jerusalém. Jerusalém, dependendo do que a fizer ou acontecer em Jerusalém, eclode-se a terceira grande guerra mundial. Para termos então uma ideia do que é Jerusalém hoje em pleno século 21, ano de 2020. A importância de Jerusalém para a política e também para a segurança mundial. Todas as profecias bíblicas que diz respeito a Israel, diz respeito à edificação da cidade de Jerusalém, que nós encontramos esse decreto na carta de Neemias, no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 4 e 6, 4, 5 e 6 de Neemias, nós encontramos ali o disparar profético para Israel, que é a contagem das 70 semanas, que acontece no ano 444 a.C., como já falamos em vídeos anteriores. Ali nós encontramos 7 semanas e 62 semanas, 49 anos, foi o tempo que durou para a construção da cidade de Jerusalém, para a reedificação de Jerusalém. E 62 semanas foi o tempo que durou até a entrada de Jesus ali em Jerusalém, que ele foi recebido, ele foi glorificado como profetizado pelo profeta Zacarias. E depois para-se o tempo, relógio profético, e fica uma semana, a 70ª semana, guardada no tempo que ela se aproxima para o seu cumprimento. E para isso, olhemos de novo para Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70. Foi destruída no ano 70. Depois, nós encontramos uma vasta história. Encontramos guerras e mais guerras, destruição, conquistas e reconquistas de Jerusalém pelos muçulmanos, outra hora pelos cristãos e assim pelos turcos. Nós encontramos pelos persas, nós encontramos várias guerras que diz respeito a Jerusalém. Pois bem, Jerusalém ela foi ocupada depois pelos muçulmanos e chegou-se à Segunda Guerra Mundial e por fim cumpre-se, como falamos no vídeo anterior, aquela profecia de Zacarias, ou melhor de Isaías 66 e o versículo 8, pode uma nação nascer em um só dia? Nós vimos que nação ela existe independente do seu espaço territorial. Já o Estado ele depende de uma nação que a unifique para ter então assim uma nação politicamente organizada. Israel foi uma nação que existiu sem Estado e depois de 1948 passou então a ser um Estado. Aí paremos agora na questão profética. Falamos do povo de Israel. Agora falemos da cidade. Primeiro, a cidade contou o relógio profético para o povo de Israel, as 70 semanas. Agora, quando nós chegamos para a igreja desta última hora, a igreja de Laodiceia, o período de Laodiceia. Nós falamos também em vídeos anteriores, aquela visão telescópica, a respeito da visão profética, das cartas do Apocalipse e dos períodos da igreja. Nós estamos, sim,
no período de Laodiceia. Agora, quando começa o período de Laodiceia? É aqui que tem tudo a ver com Jerusalém. O povo de Israel voltou a ser nação em 1948, porém, Jerusalém não lhes foi conferida como espaço territorial. Israel enfrentou várias guerras. No dia 15 de maio, começa a primeira guerra, a Palestina-israelense, a guerra ali da Liga Árabe, que tentaram destruir Israel, e Israel resistiu, e impossível ele vencer aquela guerra, mas Israel venceu. Hasteou a bandeira em um dia. Naquele mesma noite, ao amanhecer o dia, já estava em guerra contra os seus inimigos. E mesmo assim, sem ter exército, sem ter ainda a sua questão política devidamente organizada, sem o apoio do Ocidente, Israel ganha aquela guerra. Nós vimos outras guerras que se sucederam, mas em 1967, começa então aquilo que ficou conhecido mundialmente como a guerra, dentro da história, como a Guerra dos 6 Dias. Essa guerra, ela iniciou-se no dia 5 de junho de 1967. 5 de junho. E no dia 10 de junho de 1967, a guerra estava terminada. A chamada Guerra dos 6 Dias. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 6 dias durou a guerra. Era impossível vencer. Mas Israel venceu aquela guerra. Venceu. Há muitos relatos de soldados sobreviventes que combateu naquela guerra, como o do capitão Gerson Salomão. Ele conta que ele foi atropelado por um tanque. E de repente os soldados palestínicos chegou a ele, ele viu os gatilhos sendo armados para metralharem. E de repente aqueles homens deram as costas e correram. E após tomou-se conhecimento que aqueles homens viram que chegava um exército de anjo ao entorno daquele soldado. E aquele soldado ouviu uma voz angelical dizendo para ele: você não vai morrer aqui. Você não vai morrer aqui. E de fato ele não morreu e está vivo e dá o seu testemunho nos dias de hoje. Nós vemos ainda um soldado israelense que capturou milhares, centenas de soldados egípcios. Um único soldado. E aqueles soldados dizia que estava preparado para lutar contra Israel e não contra anjos. Então nós vimos há muitos relatos de muitos milagres que aconteceram durante esta batalha. Também o nosso pastor de saudosa memória, pastor Antônio Munhoz, ele teve naquela época uma visão que havia uma guerra e via muitos aviões. E um avião branco, ele voava por entre os aviões e derrubava muitos aviões. Ele vencia um avião branco, ele vencia todos aqueles aviões. E pouco tempo depois, eclode-se a Guerra dos 6 Dias e foi uma batalha que Israel venceu no ar. Ele venceu a força aérea israelense, destruiu a força aérea inimiga em pouco tempo, em 48 horas, destruiu totalmente a força aérea inimiga. E no dia 7 de junho de 1967, Israel toma Jerusalém. Tomaram Jerusalém. Então, eu afirmo na minha concepção que Jerusalém, um cálice de tontear, Jerusalém, uma pedra pesada, a partir do dia 7 de junho de 1967, esta profecia passou-se a cumprir com Jerusalém. E a primeira profecia de Jerusalém, a ordem para a sua edificação, que nós encontramos em Neemias, diz respeito ao povo de Israel. E esta última palavra, concernente a Jerusalém, dos dias atuais,
diz respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo. O período de Laodiceia, que há muitos escatólogos que colocam uma data, colocam outra, com devido respeito a todas as posições que li, a todas as posições que temos ouvido, que temos em livros, debatidas, respeito a cada uma delas. E sempre uso a seguinte expressão, que em escatologia ninguém pode gabar-se e dizer que tem a última palavra. Muitos marcaram o arrebatamento da igreja para o ano de 2011 e não aconteceu. Pessoas, doutores, escritores, marcaram. Outros marcaram para este mês de abril de 2020 e não aconteceu. Muitos estão marcando datas. Uns estão fazendo a contagem regressiva para 2025, para 2026. Amados, uma coisa eu sei. Estamos há pouco tempo para o arrebatamento da igreja. Quando Jerusalém voltou a ser nação, ou melhor, voltou a ter o domínio de Israel, ali começou a correr o relógio profético para a última geração do sermão profético que Jesus fez ali no capítulo 24 de Mateus, capítulo 25. Não vamos no capítulo 24, quando o Senhor fala do princípio de dores, que vem aquelas perguntas dos seus discípulos. No capítulo 24 de Mateus, versículo 3, que diz o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, eles pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 eventos escatológicos distintos. Tinha a destruição de Jerusalém, tinha o arrebatamento da igreja e tinha o tempo que ele, Jesus, voltaria para Israel. Ele vem para buscar a igreja, depois ele virá com a igreja para Israel e estabelecerá o milênio. Aqui o Senhor fala que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então o relógio profético para esta última geração começa no ano de 1967. E no próximo vídeo eu vou trazer aqui os acontecimentos, a justificativa para que você entenda e compreenda o raciocínio que tenho e que falarei a respeito deste tempo do fim. Na década de 60, foi a década que o Senhor escolheu para marcar o começo do relógio profético. Deus não marca tempo sem dar um marco sinal. O primeiro, ele diz que Jerusalém, ela deu a luz aos seus filhos antes das dores, antes que viessem as dores, ela deu luz aos seus filhos. Lá em Mateus, como eu disse no vídeo anterior, que faria menção de Isaías 66 e 8. Antes que viessem as dores de parto, ela deu luz aos filhos. Então, antes que tomasse Jerusalém, Israel foi reconhecido como uma nação. E depois de reconhecido como nação em 48, somente em 67 que Israel passou a ter o domínio sobre Jerusalém, ainda que parcial, mas tem o domínio em Jerusalém. Então, em dia 7 de junho de 1967, segundo nossa compreensão, segundo a nossa visão, começa o relógio profético da última geração, para que englobará arrebatamento da igreja, a 70ª semana para o povo de Israel, grande tribulação e a vinda do Senhor Jesus em glória para o estabelecimento do reino milenial.
Então haverá grandes acontecimentos dentro de pouco tempo, dentro de poucos dias. E é isso que estaremos falando a partir do próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.